4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Sancionada pelo presidente Temer, a reforma trabalhista passa a vigorar em 4 meses. Sindicalistas continuam criticando e o assunto continua provocando polêmica. O governo agora vai tentar a aprovação da reforma previdenciária. Comunidade São Vicente de Paulo promove neste sábado a grande festa julina. Destaque também, Bradesco ameaça demitir 10 mil funcionários. O PDV, Programa de Demissão Voluntária, começa na próxima segunda-feira e pegou até lideranças sindicais bancárias de surpresa. A rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Tráfico de drogas continua pesado em Marília e em toda a região. Vice-governador Márcio França veio a Marília para diversos compromissos, inclusive o debate sobre a retomada da ferrovia Bauru-Marília-Panorama. A partir de agora, você muito bem informado, aqui no 4. Sancionada a lei da reforma trabalhista, em 4 meses, a regra, muito polêmica, passa a valer. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que moderniza as relações de trabalho. As medidas entram em vigor daqui 120 dias. Em discurso, o presidente Michel Temer disse que a proposta foi construída com diversos setores e com apoio do Congresso Nacional. Veja como foi a cerimônia de sanção da lei na reportagem de Luana Karen. O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos 3 poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do Trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, aonde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tem acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer a nova legislação trabalhista e manter empregado não registrado está sujeito a multa de R$3 mil por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de R$800. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que
representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E, para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. Não é? Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. Mas a regra continua provocando polêmica. Juízes, procuradores do trabalho, advogados da área trabalhista e, é claro, o movimento sindical criticando. Ayrton Siqueira Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e Região e diretor estadual da Força Sindical, diz que o trabalhador perde com a reforma trabalhista. De pronto você tem lá, mexe mais de 100 artigos da CLT. E a gente coloca aqui a CLT, por mais ultrapassada que o pessoal coloca, existe já uma flexibilização nos acordos, nas convenções coletivas. A gente avançou e muito em termos de garantias de direito dos trabalhadores. O que o governo coloca é que existe muitos processos na justiça, está atravancando o judiciário trabalhista, né? Mas na verdade está atravancando por quê? Porque tem vários empresários que burlam a lei, ou seja, não pagam o direito que estabelece na CLT. E dizer que o legislado em cima do negociado também é uma questão muito complicadíssima, porque ele já está enfraquecendo também, é bom de se falar, a questão do sindicato. Ele está acabando com todos os sindicatos juntamente com essa reforma, porque sem uma contribuição mínima dos trabalhadores, não há sustentação da estrutura do movimento sindical. Então você pega lá, favorecer empresários com 20 milhões de desempregados da forma que está, todo ano aí você pode ter certeza que o empresário vai dizer, vamos fechar o nosso acerto de conta esse ano e iniciar novamente o ano que vem. E é isso que está sendo posto. Trabalho intermitente, vai se trabalhar a qualquer minuto, qualquer hora, não tem dia certo, enfim. São mais de 100 pontos que essa reforma está prejudicando os trabalhadores, a trabalhista principalmente. E o que a gente coloca, a reforma, dizer que essa reforma ela é uma reforma para o futuro, é uma reforma moderna não existe nada, porque ela tira e enfraquece o direito dos trabalhadores junto às negociações que vêm mais de 100 anos aí de conquistas do povo brasileiro. Reforma previdenciária, na sua opinião, como sindicalista, pontos ruins para o trabalhador. Então, a reforma previdenciária, ela vem no momento que, em primeiro lugar, o que a gente está colocando é que o governo não joga limpo com o povo brasileiro. Ele não coloca realmente aonde que está a dificuldade financeira da Previdência Social. Inclusive, nós temos um senador, presidente lá da Câmara, do Senado, né, que está devendo milhões para a Previdência Social. E ele vai ajudar a acabar com a Previdência Social. Então, não é uma reforma da Previdência no qual a gente está vendo. É o fim da Previdência Social do povo brasileiro. E por isso que a gente está na rua defendendo a questão trabalhista. Vamos negociar melhor isso e vamos negociar muito bem também a nossa Previdência Social, porque ela é superioritária. Ela consegue se sobreviver com todos os percalços que teve aí no longo dos últimos anos. Preocupação de todos, a idade mínima para se aposentar. O senhor avalia? Não, sem dúvida, se você pegar o exemplo que está sendo posto, o brasileiro, o trabalhador, o pessoal do primeiro emprego, vai ter que abandonar. O estudo no Brasil já é complicado, né? Nós não temos educação bancada pelo governo, como tínhamos há anos atrás. E já começa por aí. Você não vai poder colocar seu filho para estudar. Com toda a dificuldade que tem, vai ficar dificultoso. Vai ter que se pôr esse menino, essa menina para trabalhar, para ajudar no orçamento familiar, principalmente porque, para atingir a idade que se coloca como idade mínima, tem que começar a trabalhar com 16 anos de idade com carteira registrada.
Tá aí. O assunto é polêmico e essa polêmica não vai terminar tão cedo. A nova reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente, passa a vigorar em 4 meses. Para o governo, haverá maior retaguarda jurídica, tanto para patrões como também para empregados. Maior flexibilidade nas relações de trabalho, novas possibilidades para o emprego formal e a manutenção de todos os direitos dos trabalhadores. A modernização da legislação trabalhista proposta pelo governo e aprovada no Congresso torna as regras mais claras e, segundo esse advogado especialista na área, coloca a legislação brasileira no século XXI. O Brasil ele se encontra numa posição no ranking de liberdade econômica, na posição 140, uma posição 2 posições acima da Etiópia, que é um país em crise humanitária. O nosso sistema de mercado ele é muito engessado, ele é muito burocrático. A partir da hora que você permite essa flexibilização, você aumenta a produtividade do brasileiro, porque ele vai estar mais feliz, vai estar mais apto a negociar as suas condições de trabalho. Um dos pontos centrais das novas regras é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Agora, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas terão força de lei em temas como parcelamento de férias em até 3 períodos, redução do intervalo de almoço ou banco de horas. Para o sócio-diretor dessa empresa de seleção de pessoal, a flexibilização vai permitir que trabalhadores e patrões cheguem a um acordo sobre a melhor forma de desenvolver o serviço. Nós vemos com bons olhos, entendemos que isso vai dinamizar o mercado de trabalho e vai fomentar novas vagas. As mudanças criam também novas modalidades de contratação, como o trabalho à distância, de casa, e o trabalho intermitente, quando o empregado é pago por hora ou por demanda, por exemplo. Ficam regulamentados ainda pontos como a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o encerramento de contrato por acordo entre as partes. Para esse representante do setor de construção, um dos que mais contrata no país, as novas regras preocupantes. Só o tempo vai dizer o que realmente vai acontecer, se vai beneficiar mesmo o trabalhador, se vai gerar mais emprego, se vai gerar a recuperação salarial. Ouvimos todas as partes. Agora temos que aguardar 4 meses para a vigência da nova lei trabalhista. E o governo agora vai tentar, para o 2º semestre, a votação e a aprovação da reforma previdenciária. Só que não será fácil. Só na Câmara Federal o governo vai precisar de 308 votos. Com essa crise política, realmente não será fácil. O futebol em destaque, a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o líder Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Vai manter a invencibilidade na Arena Corinthians. Domingo, 11 da manhã, Palmeiras e Vitória. 16 horas, domingo, Vasco Santos, Grêmio Ponte Preta. Chapecoense enfrentando São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. E ainda Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Destaque para domingo, 19 horas, Coritiba enfrentando a equipe do Fluminense e também Bahia e Avaí. E a rodada será completada com Botafogo e Sport Recife na próxima segunda-feira. É a rodada do movimentado Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians, por enquanto, está sobrando com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Grêmio. O tráfico de drogas continua complicado em Marília e na região. A todo momento há a apreensão de drogas, o que prova realmente a gravidade da situação. Por isso que a gente tem feito aquele comentário. Prevenção às drogas tem que começar dentro de casa. E com o tráfico, o consumo de drogas, aumenta também a violência, a criminalidade na área policial. Mais uma moto furtada em Marília. A onda de furtos de veículos
principalmente motos, continua. Destaques do momento: mais de 5 milhões ainda não sacaram o fundo de garantia das contas inativas. Prazo termina dia 31. Carne, governo confirma encontro do ministro da Agricultura com o governo norte-americano no próximo dia 17. Será que o governo vai conseguir liberar novamente a exportação da carne brasileira para os Estados Unidos? O governo norte-americano culpa a qualidade técnica da vacina contra a febre aftosa e gera também polêmica. Itaúsa quer expandir Havaianas no exterior. Itaúsa comprou a Alpargatas por 3,5 bi. E agora a Havaianas, ou seja, sandálias havaianas, a nova empresa quer colocar também lá fora para exportação. Daqui a pouco você confere. Novidade no transporte coletivo em Marília a partir da segunda-feira. A abertura do terminal rodoviário urbano. Bradesco pode demitir 10 mil funcionários. A gente volta já já.